pessoal, boa noite. Estarei apresentando aqui para vocês, como parte da atividade avaliativa do componente curricular de comunicações móveis, a construção de duas calculadoras para o cálculo do throughput e também outras variáveis para os sistemas 5G e 4G. Iniciando aqui pelo 4G, atendendo algumas solicitações que o nosso professor fez, foi utilizado para a construção desse código a biblioteca Tquint para construção da parte gráfica, exportando, né, importando os modos TTK e MessageBox para utilização nesse código. Também utilizando a biblioteca NumPy para a realização da parte matemática em si. Dentro do código foi utilizado duas classes, a classe LTE Throughput Calculator, que basicamente vai realizar a parte matemática em si da calculadora, onde, por exemplo, nós temos a definição de alguns parâmetros que serão utilizados como entrada para que possamos calcular os parâmetros de saída, como, por exemplo, a banda, o MIMO, quantidade de antenas. Definimos também, por exemplo, aqui uma tabela que representa os valores possíveis para essa tabela do MIMO. Por exemplo, teríamos a opção de desabilitado, 2x2, 4x4 e 8x8. Também temos alguns pontos como o prefixo cíclico e também a construção, por exemplo, de, de funções que vão realizar alguns testes para que possamos estabelecer alguns parâmetros dentro da calculadora. Por exemplo, se o prefixo cíclico ele é estendido ou normal, para que possamos definir a quantidade de PRBs ou então a quantidade de símbolos. O teste da modulação. Então eu pego a minha variável IMCS e comparo com alguns valores que estão bem definidos aqui para então poder obter a modulação, que nós temos algumas opções aqui como a QPSK, 16QAM e 64QAM. Também temos a segunda classe, que é a Throughput Paper, que será utilizada para a construção da parte gráfica, como por exemplo nós temos aqui a construção de toda a parte de entrada. Então por cada linha dessa nós construímos cada caixinha que irão receber os valores de entrada para o cálculo das minhas variáveis de saída, que estão pontuadas nessas outras linhas aqui, como por exemplo a quantidade de PRBs, qual a modulação utilizada, qual o throughput, quantidade de símbolos, taxa de transmissão, e dessa forma nós conseguiremos obter os resultados de saída que nós esperamos. Irei chamar, irei rodar esse código para nós podermos visualizar. Então, ao rodar esse código, nós conseguimos visualizar essa tela que se abre, onde nós inserimos alguns parâmetros de entrada, como por exemplo a banda, o prefixo cíclico, o MCS. Estarei colocando alguns valores para que possamos realizar alguns testes. Ao inserir os valores dos parâmetros de entrada e apertar no botão calcular, nós conseguimos obter os parâmetros que nós esperamos na saída, como por exemplo a quantidade de PRBs. Nós obtemos a quantidade de 100 PRBs, a modulação, QPSK, a output 70.59 megabits por segundo. Então, nós conseguimos obter aqui de forma bem autoexplicativa os parâmetros que se esperam para essa calculadora. Essa foi a calculadora do 4G, e agora no mesmo vídeo estarei falando sobre a 5G, que seria a próxima entrega. Ela segue um padrão semelhante à primeira, utilizando praticamente as mesmas bibliotecas, seguindo uma mesma lógica: construção de variáveis de entrada, definição de tabelas, para que nós possamos obter alguns valores que são pré-definidos,
valores associados a tipo de modulação, para que eu possa então fazer algumas validações e realizar alguns testes de comparação para obter então qual modulação está sendo utilizada, ou nesse caso aqui, na realidade, inserir a modulação que eu quero utilizar. Dessa forma, nós conseguimos utilizar, e por exemplo, essa função, calculate throughput, ela é utilizada para calcular o throughput downlink e uplink. Então, essa realmente é a função que nós estaremos utilizando, que vai nos dar as nossas variáveis de saída, aquelas que nós queremos obter, com base em alguns valores que estão aqui calculados. Essa classe, a segunda classe utilizada, a classe throughput paper, assim como na primeira calculadora ela serve para poder construir a parte gráfica. Então é a partir dela que nós conseguimos estabelecer todas aquelas janelas, estabelecendo os valores possíveis que eu posso obter naquelas janelas. Então, por exemplo, para a banda de entrada, foi definido aqui os possíveis valores de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 50. Então, essas são as bandas possíveis. Se eu quisesse, por exemplo, obter outros valores de banda, bastava adicionar aqui nesse meu vetor que ele estaria incluso dentro das possibilidades para a minha calculadora. Assim como outras entradas, por exemplo, a modulação, que nós podemos ter aqui as opções, desde o QPSK até o 256 QAM, olhando por essa forma aqui. Nessa, nesse conjunto de linhas é construído o botão calcular. Ao pressionar esse botão, nós chamamos, né, o comando da função calculate throughput, que vai realizar o cálculo que nós queremos, que é justamente o cálculo de downlink e uplink, throughput para downlink e uplink. E dessa forma, estarei aqui realizando a chamada. Então, rodando o nosso código, nós conseguimos obter essa telinha, onde eu vou inserir alguns valores iniciais para a banda, é, a, o range de frequência, o meu SCS, a minha quantidade de antenas, o meu mínimo. Um ECA, em teoria, ele é fixo. Vou colocar uma modulação de 64 QAM e uma numerologia de 2. E ao apertar o botão calcular, eu consigo obter uma taxa de um throughput de downlink de 975,89 megabits por segundo e de uplink 1043,98 megabits por segundo. Dessa forma, nós conseguimos obter esses resultados. Seria basicamente isso e obrigado.